White Online, capítulo 192. Floresta de neve. O quê? Um grito ecoou na floresta. O grito veio de um jovem, por volta dos 17 ou 18 anos, com cabelos castanhos e uma armadura de corrente cobrindo o corpo. Seu rosto estava pálido enquanto olhava as descrições das notificações. Meu avatar estará conectado com meu corpo no mundo real? Isso é uma loucura, isso deve ser uma piada. Ele coçou a cabeça ansiosamente e chegou à conclusão. E isso mesmo, não tem como ser tão avançado, deve ser um blefe. Ele assentiu como se soubesse exatamente do que estava falando. Ele estava atualmente parado no meio de uma pequena área, sem árvores, o que também significava que ele não tinha muita cobertura. A uma dúzia de metros de distância havia poucas árvores, mas dificilmente poderia ser chamado de cobertura. Certo? Preciso me esconder. O jovem se decidiu e então se lembrou de recarregar sua arma, que era uma pistola de pederneira comum. Interface, ele disse em voz alta e esperou que a tela holográfica aparecesse, mas em vez disso, um tipo diferente de notificação apareceu. Bip asterisco. A interface foi fechada. O jovem piscou estupefato e então se lembrou. Não, ele gritou incrédulo, interface. Ele gritou desta vez. Bip asterisco. A interface foi fechada. Não, o jovem não pôde acreditar e olhou dentro da câmara da pistola de pederneira. Estava vazio. Ele esqueceu que usava o inventário como local de armazenamento de suas balas e esqueceu completamente que precisava abrir a interface para acessá-lo. Estou tão morto, ele gritou e caiu de joelhos. Esta foi minha chance. Chance de me tornar famoso? Porra. Ele parou completamente de se importar se alguém o ouvisse e começou a fazer birra. Seus gritos de raiva e frustração ecoaram ao longe. 1 minuto depois. Ah, espere. Depois de recuperar a compostura, ele lembrou que havia uma maneira de conseguir balas. Roubando-os de outros jogadores. Sim, o jovem aplaudiu e se levantou. Eu sou tão inteligente. Bang. Asterisco. Uma bala perfurou o crânio do jovem, matando-o instantaneamente. Seu corpo não se transformou em pixels, em vez disso permaneceu no chão nevado. Logo, uma figura vestida de preto veio e olhou para o cadáver do jovem. Ele não tinha nada, ele pensou em voz alta a princípio, mas depois viu a pistola de pederneira, HMPH, pobre. A figura de capa escura deixou instantaneamente o local exposto, sentindo-se muito irritado por não ter encontrado o que estava procurando. Estava procurando comida. Um jovem de cabelos brancos se movia lentamente entre as árvores, certificando-se de ter cobertura o tempo todo. Ele não tinha conhecido ninguém até agora e sabia que era apenas uma questão de tempo até que ele matasse alguém ou morresse tentando. Ele estava em movimento há cerca de meia hora e estava cético se esta floresta tinha alguma caverna e pensava em ir para as montanhas. Mas logo ele recebeu sua resposta sobre se deveria ir ou não. Ao longe, atrás das árvores, havia uma pequena montanha, com não mais de 20 metros de altura. Uma espessa camada de neve o cobria e gelo se formava em torno da superfície. Mas ele não estava se concentrando na montanha em si, mas sim na pequena pilha de neve atrás das árvores. Havia poucas lacunas na neve, que logo foram cobertas depois que outra camada de neve foi empilhada no topo. Mas ele conseguiu vislumbrar algo atrás da pilha de neve. Não era uma parede de montanha, mas sim outra coisa. Isaac ficou curioso e caminhou devagar, desviando dos galhos no chão e passou pelas árvores. Logo ele alcançou a pilha de neve que foi especialmente reunida neste local específico. Ele tocou a pilha de neve com a mão nua e enfiou-a dentro. Logo, todo o seu braço estava coberto de neve. Mas então ele sentiu as pontas dos dedos saindo da neve pálida e não sentiu nada obstruindo o caminho. Ele não sentiu a parede da montanha ou qualquer coisa que pudesse impedi-lo de entrar no interior da montanha. Sem se importar, ele usou seu corpo e caminhou pelo monte de neve, o que o deixou coberto de neve. A primeira coisa que viu foi um lugar escuro com paredes rochosas. Isaac ficou aliviado por ter conseguido encontrar uma caverna, mas depois de olhar ao redor, não era exatamente perfeito para se esconder. Ele não acha que seria difícil encontrar a caverna em que estava, especialmente sem a pilha de neve. Mesmo assim, ele decidiu acampar aqui por enquanto. Isaac primeiro certificou-se de que não havia nada inesperado dentro da caverna. O fim da caverna não ficava tão longe da entrada, mas Isaac encontrou algo que afinal o ajudaria. Se um jogador caminhar direto por 10 metros da entrada, haverá uma parede bloqueando o caminho, e a princípio parece o fim da caverna. Mas, sem andar em linha reta e em vez de virar à direita na marca dos 8 metros, faltavam mais 10 metros de caminhada pela frente. O interior da caverna tinha o formato da letra L, dando uma ideia a Isaac. Se ele se esconder no final da curva à direita, estará muito mais seguro. E ele sabia exatamente uma maneira de mantê-lo ainda mais seguro. Isaac saiu da caverna e olhou em volta com cuidado. Depois de garantir que não havia ninguém por perto, ele passou correndo pelas árvores e apareceu na área, onde havia mais de uma dúzia de galhos e gravetos. Ele agarrou todos eles e carregou-os até a caverna. Ele planejou usar metade dos galhos e gravetos para acender uma fogueira, mas o restante será usado como alarme. Isaac se agachou na frente da entrada e cobriu o chão com galhos. Se alguém entrar na caverna sem permissão,
Não verá os galhos que estão cobertos de escuridão e pisará neles, o que fará um barulho alto o suficiente para que Isaac reaja. Quando ficou satisfeito com a colocação dos galhos, ele voltou ao final da caverna e acendeu uma pequena fogueira, mas não a acendeu. Ele tem que ir buscar sua comida e os itens que deixou para trás. Isaac se sente muito mais seguro dentro da caverna, mas terá um grande problema sem comida.